Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje nós vamos falar sobre ansiedade infanto-juvenil, como cuidar, né? Nós estamos num país de gente ansiosa, são mais de 30 milhões, gente, de pessoas diagnosticadas como ansiosas, com algum transtorno de ansiedade, tá? Será que seu filho, criança ou adolescente não é um deles? O que você está fazendo para contribuir com isso? E para falarmos sobre isso, estamos aqui com a pedagoga Cleide Cabral. Cleide, seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. E o mestre aqui, o Nédio Calil, psicólogo, meu colega, e com quem eu tive a honra de trabalhar, tá? Vocês vão adorar esse papo. Nédio, seja bem-vindo aqui mais uma vez, né? Obrigado, Núbia. Já é a segunda vez, estou tomando gosto, né? Que bom, e nós também, coisa. tá? E nós também. Nédio, o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro, Né? certo? É um medo, um medo imaginário, correto? É uma expectativa por algo, né, que tem que acontecer de acordo com os meus desejos. E quando alguma coisa não vai de encontro àquilo que eu idealizei, aí eu acabo entrando num processo de sofrimento. Mas é importante dizer que a ansiedade não é uma coisa totalmente ruim, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu estou ansiosa, se a ansiedade está me matando. Ela maltrata ou Sim. mata, né? Ou mata quando ela é em excesso, é isso? Exatamente, né? Tudo é uma questão de equilíbrio, correto? Aquela ansiedade diante de algo que vai acontecer, como, por exemplo, uma prova, né? Fazer uma prova de vestibular, estou com uma certa ansiedade, aquela expectativa, ela tem o seu grau de naturalidade, tá? Quando que ela começa a prejudicar a gente? Quando já estou perdendo o sono, está me alterando o apetite, está me alterando o humor. Sobretudo, né? Sobretudo alterar o humor. Eu vou perdendo a paciência com as pessoas. Qualquer coisa que me irrite, eu já dou com a paulada na cabeça da pessoa. E isso aqui não é legal. Com certeza que não. Cleide, como é que isso afeta a criança e o adolescente na escola? Você como pedagoga, conta aí pra gente. A ansiedade é um caso bem grave. E eu questiono muito isso, estudo muito sobre isso. O que é o fato de adolescer? Porque não é uma adolescência, é um ato de adolescer. A adolescência é um período que fica entre a infância e a fase adulta. A fase mais complexa da vida humana, porque eu, na verdade, deixo de ser aquela criança dependente, também não sou um adulto que respondo por mim, e estou naquela fase da construção da minha autonomia. Então, a ansiedade que é gerada pelo adulto, porque eu analiso muito o adulto e percebo o quanto o adulto que não se comporta como o adulto da relação acaba de N formas contribuindo para que aquela criança que precisaria ter a segurança necessária para se constituir um adulto, ela fica perdida nesse intervalo. Eu estive numa cidade chamada Curareui, na região dos Lagos, em Pucón, no Chile, e conheci uma índia. Eu almocei com essa índia, ela preparou uma refeição para mim. E eu perguntei para ela, como você faz para preservar a natureza? Ela disse, eu não entendi, professora, só pode repetir a pergunta? Eu repeti e ela disse, eu continuei sem entender, porque natureza sou eu. Então, como que eu vou preservar? Eu não preservo, eu convivo. Nós somos um só. Então, as plantas, os animais e as pessoas constituem o todo deste lugar. Esta fala desta índia Mapuche me levou a refletir sobre o meu papel de educador. Será que eu dou às crianças o tempo necessário para que ela se desenvolva plenamente? E plenamente significa viver cada etapa da sua vida plenamente. E o que eu noto que nós fazemos, os adultos, nós antecipamos as situações, cobramos das crianças e dos jovens que adolescem um comportamento que eles não compreendem porque não têm consciência sobre ele.
né? Você só aprende de verdade quando você se debruça, trabalha sobre aquele objeto. Então, nós não damos o tempo necessário para que as crianças possam adolescer com segurança, se apropriando gradativamente dos conceitos e dos papéis sociais. Então, queremos que elas assumam papéis que elas não estão prontas. Então, não há só um amadurecimento biológico, há que se ter um amadurecimento social e emocional para que eu me torne plena. Então, Exato. tenho refletido muito, viu, Neide? Nossa, sobre Cleide, o papel. acho que você fez uma síntese fantástica. Fantástica, certeza, viu, com Núbia? certeza. O papel do adulto nesse Processo de como ansiedade, todo. né? Exato. Eu noto que hoje muitos adultos, até por conta dessa vida nossa muito corrida, né, eles antecipam o desenvolvimento da criança. Tipo, estamos atrasados para ir para a escola, não deixa ela vestir uma roupa sozinha. Eu vou lá e eu mesmo coloco a roupa nela. E eu fico Correto? acelerando, né? Isso, Esse acelera, né? Vamos lá, eu estou acelerando. Uma criança, com seus 4 anos, ela já consegue se vestir sozinha. Mas às vezes os pais não deixam, correto? Eu já convivi com crianças de 9 anos que sequer sabiam escovar os dentes sozinhos, certo? De tanto que os pais anteciparam, né, esse processo. E o que a Índia te falou, eu acho que foi fantástico, magnífico. Eu só preservo ao que eu convivo. Se eu não convivo, eu não estou preservando. Tá? E isso está despertando muita ansiedade nas pessoas, porque uma criança que não desenvolve no seu período... Que não convive com o seu período, que né, não Négia? convive com o seu período, quando ela vai adolescer, ela se perde mais ainda. Tá? E é engraçado outra coisa também, né? Eu tenho percebido, eu trabalho muito com criança, eu sou especialista em psicologia da infância e da adolescência. Amo de paixão, ó. Um beijo para os meus bebês, para as mães dos meus... bebês não. Dos meus queridos, né? Porque senão são mais bebês. Mas a quantidade de coisas que eles fazem. Isso é ansiogênico, né? Isso causa ansiedade. Quando eu estive com a Índia, eu almocei com ela. E ela fez assim: tudo que a senhora está comendo aqui foi produzido pela terra, no tempo da terra. Ó, que bonito. Aí eu disse: como no tempo da terra? Ela disse: a terra se prepara para te dar o melhor alimento possível, porque a terra caminha com os ciclos. Então, o clima, a temperatura, influem em todo esse processo, porque é um processo sistêmico. Se você observar, as frutas não dão todas na mesma época. Não mesmo. A terra se prepara para te dar um tipo de alimento, depois passa um tempo, ela te dá outro tipo de alimento, até que ela passa por todo o ciclo, se recompõe, porque ela se prepara para os nutrientes que ela precisa te dar. Sim. Ela não te dá todos os nutrientes de uma vez. E quando vocês que são, né, que são os brancos, né, não são os indígenas, ela disse: vocês antecipam a terra, por isso que o que comem não tem um valor proteico tão grande, porque vocês não deram tempo à terra para que ela se reconstituísse, para te dar o que ela tinha de melhor, né? Vocês atropelam os processos da natureza, né? Tudo que você está comendo aqui é desta época, deste tempo. Você está comendo o que há de melhor do que a terra tem para te dar. E aí eu fiquei pensando, realmente, se você possibilitar ao humano que ele viva plenamente cada uma das suas etapas, ele será pleno naquela etapa. Exatamente. Ele será pleno. Então, o que nós fazemos com as crianças e com os jovens é criminoso. É criminoso porque nós roubamos deles o tempo da construção. Eu tive com o professor Tonucci agora na Unicamp, há umas 3 semanas, e ele me disse assim: se uma criança tivesse que te pedir um grande presente, seria tempo. Isso Tempo. mesmo.
Tempo de convivência, tempo de preparar, tempo de Tempo de esperar, qualidade. tempo de qualidade, tempo de convivência. Né? Engraçado, né? Porque a gente não aprende com as lições da natureza. Você está falando isso aqui, eu estou achando tão poético, para ser sincera, viu, Cleide? Mas a borboleta também ensina isso para a gente, né? Ela era uma largatinha, ela entra no casulo, Sim. aí você vai lá, fura o casulo e quer que ela se torne uma linda borboleta. Isso não vai acontecer. Ela vai morrer. Exatamente, ela vai ter TDAH, ela vai ter TAG, que é transtorno de ansiedade Lógico. generalizado, né? Quantas coisas elas vão ter? A gente expõe a criança a um monte de estímulos, né? exatamente. Exato, né? E depois ela está dormindo mal. Ela não come bem, ela não está produzindo na escola o que podia. Sim. Quando a gente fala estímulos, é em todos os sentidos, tá, gente? Não só são as telas, mas meu filho faz inglês, futebol, balé, ginástica rítmica, ginástica não sei o que, jazz. Isso E mesmo. depois eu quero que ele seja o aluno mais fantástico da escola. Isso não é uma crítica, não, mãe e pai. Isso é uma observação. Por quê? Porque a gente faz isso achando que a gente está dando o melhor. Mas A gente está esquecendo de deixar as crianças brincarem. Eu acho Criar. que a melhor construção para a psique humana, para o emocional humano, é o brincar. Não é isso? É a pesquisa. É a pesquisa. Todo mamífero, na verdade, brinca. Né? Se a gente for observar, voltando aí à questão da natureza, todo mamífero brinca. Tá? Um cachorro que não brinca, ele não cresce um bom cachorro. Né? A gente, inclusive, está vendo aí uma série de pessoas que são hoje mães de pet, né? Pais de pet, que às vezes também mimam esse cachorro, né? Mimam esse gato, não deixa ele ser o que ele é na sua essência. Sim. Tá? E com as crianças também. Criança precisa brincar, criança precisa experimentar. Né? E aí eu volto novamente ao adulto, porque ele precisa brincar. A brincadeira é o lúdico, é a metodologia de apropriação do conhecimento da criança. Isto. Né? E muitas vezes o adulto confunde, porque isso não significa ter regras nem compromissos. A criança precisa ter compromissos, sim. sim, responsabilidade, Ela precisa ter limites. responsabilidade. Ela precisa ter limite. O adulto não pode dizer não com essa carinha para ele. Porque há uma leitura sinestésica por trás desse gesto que diz para a criança, continue insistindo que você vai conseguir. Mas vou fazer até uma observação, me permita, Cleide. O programa número 50, a gente não deixa de assistir, fala justamente sobre isso, que é o reforço livre, né? O filho tá errado, você tá, não. E daqui a pouco você dá para ele aquele joguinho que ele quer de última geração, ou então aquela coisa que a menina quer, e depois fala, poxa, por que ele não tem limites? Né? Exato. Então, assim, é importante você falar isso. Você tem quantos anos de pedagogia, Cleide, com todo respeito? Abafa não, a o gente caso. não quer saber a sua idade. Eu entrei pela primeira vez numa sala de aula no ano de 1977. Que gracinha, olha para isso. Me aposentei, porque eu sou uma especialista em surdez. Eu me aposentei lá em São Paulo, né, na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, após 36 anos trabalhados. E hoje estou como assessora pedagógica do Colégio Nacional, um projeto que eu particularmente admiro bastante, porque foi um projeto construído levando-se em consideração o humano. Refletimos sobre o fato de que nós, educadores, nos preocupávamos muito com as técnicas. Ficamos tão técnicos que tiramos os humanos. Mas por isso que eu amo Jung, ele fala... Domine as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja só uma alma humana. Né? Então, assim, a gente tem que trazer isso para a realidade e é exatamente isso que a gente tem que entender. Porque, gente, na hora que eu entendo isso, eu vou tratar a criança como uma criança, o adolescente como um adolescente e essa ansiedade, ela vai embora. E você não sai daí não, porque o nosso papo é cabeça. A gente já volta.
Olá, estamos de volta no nosso Papo Cabeça falando sobre ansiedade infanto-juvenil, como cuidar. Às vezes a gente acha que mimar o filho, que fazer tudo o que ele quer é muito legal. É, né, Gê? De jeito nenhum. Criança mimada vai se tornar um adulto idiota. Isso é grave. Gravem isso. Tá? Exatamente. Porque quando eu mimo a criança, quando eu faço tudo por ela, tá? Eu estou justamente deixando de propiciar a ela esse desenvolvimento, essa descoberta, essa pesquisa. Que E aí, quando ela entra na escola, ela fica ansiosa, porque eu mimo e a escola cobra. Exatamente. Eu mimo e a sociedade cobra, é isso? Exatamente. Né? E aí, quando não fazem o que o meu filho quer, aí eu vou lá na escola reclamar, não é isso, Cleide? Né? E falo assim, como assim não estão fazendo nada para o meu reizinho? Certo? É verdade, pra minha princesinha Só que também. o planeta, ele não se curva para ninguém. Verdade. Nós é que temos que nos descobrir qual que é a nossa utilidade para o planeta. A partir do momento que eu mimo uma criança e depois eu continuo mimando ele enquanto adolescente, né? Eu estou tirando dele o prazer de um dia servir a sociedade em que ele está inserido. E quando eu não sirvo a sociedade em que eu estou inserido, eu não construo uma obra. E se eu não tenho obra, eu não tenho orgulho de existir. Ô, Negi, e aí a gente vai entrar no mercado de trabalho nessa geração que é ansiosa, que não tem paciência, Sim. né? E são adolescentes. Porque, gente, só para esclarecer, a adolescência vai dos 13 aos 25 anos, tá? Então não se iludam, não. Se você tem 25 anos, você ainda é adolescente. Eu sei que doeu isso aí, vai dizer, não, eu já sou um adulto. Não é não, você é adolescente, tá? E quem tá dizendo isso não sou eu juro pra você. Do ponto de vista físico, né? Físico, porque do ponto sim. de vista psicológico, tem uns neguinhos de 60 anos. Prefiro não comentar, né? Eu prefiro, de fato, não comentar, né? Mas aí eu queria, né, que a gente abordasse essa questão, porque a gente não está preparando... Eu venho para Cleide, depois eu volto para você. Sim. Cleide, a gente não está preparando as nossas crianças para a vida. Vamos dizer assim, de forma bem genérica, porque isso causa ansiedade, correto? Eu tive uma experiência agora na Itália, em fevereiro, e em outubro eu tive a mesma experiência na Espanha, na Andaluzia. Estava um frio nas duas regiões, muito, muito frio, chovendo, uma chuva fina, frio, realmente frio, umedecido, o clima. As crianças estavam fazendo estudos de meio para ver a arquitetura da cidade. Uau! Eu fiquei espantada. Perguntei para a professora. Fiz assim, mas vocês saem para fazer estudos de meio com este tempo? Ela disse, o tempo faz parte da vida. Eu não posso parar a vida em função do clima. As nossas crianças precisam aprender que a vida acontece apesar do clima. Então, as crianças têm, olha, todos com a capa. Na Espanha estavam todos de capa. Já lá na Itália estavam todos muito bem, não estava chovendo nada, mas muito frio, né? Sim. Eles se protegem, mas eles não deixam de cumprir as suas obrigações por Eles causa não deixam disso. de viver, né? Existe uma vida a ser vivida e as crianças precisam se adaptar. Eu pensei, aqui as crianças não andam. As crianças, os pais levam na porta, né? Se uma criança briga com uma outra criança na escola, o pai vai lá tomar satisfação. As crianças não desenvolvem a capacidade de argumentar. Autonomia. Certo? Falta-lhes Então, a na autonomia. verdade, falta argumento para que as crianças defendam os seus pontos de vista. É como se elas não tivessem em si, na sua estrutura cognitiva, emocional, a capacidade de construir argumentos para o diálogo, para o conflito de ideias, né? Então, esta super proteção que nós estamos dando às crianças não construirá pessoas que lidarão com as dificuldades da vida. Porque a vida, ser feliz, não é viver sem problemas. É viver acima dos problemas. É você saber que, entendendo os problemas, você terá que encontrar soluções. Sim. E lidar com as dificuldades. Você lida hoje com adolescentes que, sabe, se a mãe não quer comprar o telefone de última geração, ele faz uma birra, ele é como se fosse obrigado, como se um telefone custasse algo muito baratinho. Quer dizer, mesmo que o pai tivesse muito dinheiro, ele deveria ensinar aos seus filhos como lutar para conseguir. É aquilo que você disse. Quando eu luto para conseguir, é honra.
É isso? Eu me sinto orgulhoso com a minha capacidade, né? Então, eu vejo assim, por isso que eu questiono muito o adulto, né? Porque as crianças são tão lindas, né? As crianças... São puras, né? Elas estão esperando ser lapidada, né? Elas são, primeiro que elas são curiosas, né? Sim. Elas são curiosas, porque nós somos indivíduos cognoscentes, a gente já vem com essa capacidade de descobrir. Exato. Então, elas querem pesquisar, elas não têm tempo, elas têm que realizar o que o adulto quer que ela faça, sem que ela tenha compreensão, consciência do porquê daquilo. É a mesma coisa os adolescentes. Cleide, você Tudo trouxe isso ansiogênico, né, gente? Você trouxe uma coisa muito importante que eu quero destacar aqui, Núbia. A felicidade é também saber enfrentar os problemas. Sim. A gente tem uma confusão no mundo de hoje de achar que a felicidade é estar sempre rindo. Tá? A gente está vivendo a ditadura da alegria, certo? Verdade. Sendo que a felicidade, na verdade, é a serenidade. Isso. Certo? Certo. A alegria são momentos que a gente tem. Se eu contar uma piada aqui agora, né? Vocês vão rir dessa piada, certo? Talvez na hora que você chegar em casa, você vai contar para o seu marido e vocês vão rir. Mas você não vai passar a noite rindo. Sim. Se você passar a noite rindo, ele vai falar, essa mulher bateu a cabeça, né? E parece que nós o tempo todo temos que estar rindo, felizes, né? E aí os pais, os adultos, acabam caindo nessa armadilha. Eles não fazem isso por maldade. Eles fazem isso porque já caíram nessa armadilha da ditadura da alegria, tá? E aí... É uma reprodução de padrão, né? Exato. Não querem que seus filhos se frustrem. É como se eles se frustrassem, eles fossem ser infelizes. Sim. É o contrário. Contrário. A frustração faz parte da vida, tá? E a gente tem que ensinar as Extremamente crianças... necessária. Exato. A gente tem que tornar as crianças aptas a lidar com a frustração. Opa, não consegui agora, eu vou conseguir depois. E, gente, acredite, isso é uma forma de cuidar da ansiedade. Sabe por quê? Porque quando ele aprende a se frustrar, ou seja, eu não consegui o resultado que eu esperava, eu vou buscar uma nova oportunidade de fazer aquilo, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar triste. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Nota, a tal da nota na escola. Eu tenho que tirar a média, que hoje está entre 5 e 6, né? E aí eu não atingi a média. Aí meu pai e minha mãe me cobram, né? E eu fico ansioso, por quê? Porque naquele momento eu não atingi o objetivo, que era pelo menos a média, né? Eu preciso passar, eu não preciso aprender, eu preciso passar. Infelizmente. E aí quando você faz assim, aí o menino já fica ansioso para a próxima prova. Ele não está preocupado em aprender para a próxima prova. Ele está ansioso. E essa ansiedade vai acabar impactando no resultado dele. Correto, Cleide? Corretíssimo. Foi muito bom você falar sobre isso, porque eu tenho trabalhado muito com os educadores do ensino fundamental nos anos iniciais, que a avaliação precisa ser um ato educativo. Porque se ela não se transformar num ato educativo... Ela vira um castigo. Ela vira um castigo. Então, nós estamos trabalhando com os professores para que o professor empregue um instrumento de verificação de dados, que as crianças possam dialogar sobre as suas respostas, que eles possam... Porque Brousseau fala muito isso sobre a institucionalização do conhecimento. Eu aprendo porque nós estamos juntos. Sim. É porque nós estamos... conversando, trocando ideias, né? Exato. Aprendendo um com o outro, a construção do conhecimento se faz assim no coletivo, né? O que é, na verdade, uma avaliação? É um momento em que eu fico sozinha com o conhecimento para que eu possa testar o que, de fato, ficou em mim. O que foi significativo e vai ficar para sempre em mim. Ou o que eu ainda preciso ver, o que eu preciso pesquisar. E os pais estranharam muito. Sim. Mas o meu filho precisa saber que ele errou. Porque o conceito de erro está associado à incompetência e não o erro como etapa de construção do conhecimento. Sim. Todos nós erramos. Até chegar ali no conhecimento estabelecido, nós passamos por vários processos de verificação. Exato. Então, a mentalidade sobre o erro está equivocada. O erro faz parte dos processos. Você pegar um códice de Leonardo da Vinci, por exemplo, eu vi um códice
de Leonardo da Vinci. Tinha uma opção de coisa que ele riscava, que estava errado. É claro. Aquilo não era, ele não quis considerar. E ele deixava ali, e interessante, o homem era tão fantástico, tão inteligente, que ele deixava o erro ali para que ele pudesse observar. Sim. Porque o erro não era algo depreciativo, era um momento do estágio do pensamento humano. Não era um momento de autopunição ou de punição, né? Nunca, a gente jamais. erra para aprender. Exato. Mas, assim, eu sou super a favor disso. E pai e mãe, só para deixar muito claro, não é que a gente está fazendo uma apologia, seu filho, manda ele errar, não é isso. Mas se ele errou, tá? Vamos orientar para que ele não erre mais, para que ele aprenda com aquele erro. Porque é assim que você vai se construindo, é assim que você constrói sua personalidade, seu caráter e algumas outras coisas, correto? É isso mesmo, Né? né? Rubia, até um equívoco que os educadores também cometem. Quando a criança comete um erro, é o cérebro dela que precisa ver o erro. O que acontece com os educadores? Eles sinalizam o erro. Não é sinalizar o erro, é intervir para que a mente do outro veja, perceba. Por isso que, muito mais que transmissor de conhecimento, você deveria ser alguém muito bem qualificado nas etapas de intervenção. Isso. Porque é a intervenção que move o conhecimento do outro. Eu não consigo fazer com que você... Eu consigo fazer com que você observe, mas eu não consigo passar o meu conhecimento para você. Não existe ninguém que ensine alguém. Existe alguém que intervém no processo de construção de conhecimento do outro para que ele dê o salto qualitativo. Perfeito. É por isso que eu gosto tanto da psicologia, né? A psicologia ela não tem respostas, ela tem perguntas. Isto. As perguntas têm que ser certas. Exatamente. Exatamente. Tá? E não, gente, e eu vou insistir na questão da ansiedade, né? Você não tem que fazer perguntas, não é isso, né? A pessoa fica ansiosa, e sim para ela refletir sobre o comportamento dela e trabalhar nessa ansiedade. As perguntas, elas têm que ser feitas de forma que a pessoa não se sinta acuada. Isso. Correto? É assim, as perguntas têm que ser generalizadas, né? O que você pode fazer de diferente para não ter esse resultado? Percebe? Ao invés de, você não percebeu ainda onde é que você errou? Né? Se eu faço uma pergunta ameaçadora, eu bloqueio, né? E esse outra coisa, desenvolvimento. ninguém erra dizer, Porque que eu isso? estou errando, então eu vou continuar. Não, existe uma lógica. O raciocínio humano, Isso. ele tem uma lógica. Né? Então, se eu caminho naquela lógica, o que nós, educadores, precisamos fazer? Qual é o distrator que esse erro me trouxe? Né? Para que eu possa reconduzir, né? Reconduzir através da intervenção Isso. aquele pensamento. Por isso que hoje em dia nós... E olha que eu fui professora de didática geral aqui na UFO, fui um professor substituto, né? E eu lembro que, às vezes, os meus alunos estavam quase chegando lá, sabe assim, chegava a hora de terminar a aula. A gente vinha aqui para fora, lá no F, a gente ficava na grama, Sim. e eu falava, nós não podemos sair agora, porque nós estamos próximos do nosso cérebro dar o start, né? E se vocês saírem agora, sairão com um conceito ainda muito desestruturado. Sim. Às vezes era uma palavra, às vezes era uma situação e aquele conceito fundamental. Por isso que o ato de ensinar e de aprender, ele precisa ser apaixonante. Exato. E É um quando ato eu de se apaixonar. aprendo, eu abaixo por completo a minha ansiedade. Correto? Exatamente. Quando eu descubro algo novo, quando eu realmente compreendo aquilo que o meu professor, aquilo que a minha mãe, aquilo que a minha tia quis me ensinar, né? Me dá um orgulho de pertencer. Você fala assim, uau, né? Vamos pegar, por exemplo, eu tô com a minha neta agora de 8 meses para 9 gente, meses, linda. né? Coisa Rebeca, mais um beijo. gostosa. Beijo, Rebequinha, né? Eu vejo quando ela estava começando a aprender a engatinhar. Ela se torcia tudo. O dia que ela andou, como que ela foi... Aquele sorrisão na boca, do tipo... A segurança. Consegui, agora eu entendi, né? E é engraçado, né? Porque em cursos de oratória, eu ministro curso de oratória, a gente fala muito isso. Quem sabe
tá seguro. E quem sabe não tem ansiedade. Então, gente, se você quer ser menos ansioso, então aprenda, domine o que você está fazendo. E para nós, pais, né, sobretudo de crianças e adolescentes, vamos assumir as nossas limitações de educar, porque educar não é fácil, de fato, e criança não vem com manual, a gente sabe disso. Então, peça ajuda quem é especialista, sabe por quê? Porque é necessário. E você não sai daí não, porque nosso papo é cabeça. Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre ansiedade infanto-juvenil. Como cuidar? Né? Nós já falamos aqui do que provoca. Por quê? Porque eu preciso entender o que provoca essa ansiedade. E aí eu vou pedir agora para o professor Neji, né, professor Neji, que fale quais são os tipos de ansiedade que a gente tem, porque às vezes as pessoas confundem. Eu tenho isso, eu estou ansiosa, eu tenho um quadro de ansiedade. E não é, gente. Ser ansioso, como a gente falou no início, né, no primeiro bloco, é uma coisa normal. Ansiedade é até uma coisa legal, acredite. Ansiedade é legal, medo é legal. Então, tem emoções que, apesar da gente achar que são negativas, a tristeza é legal, tá? Elas são bem positivas, desde que não atrapalhe o nosso funcionamento. É isso mesmo. E quais são esses tipos de ansiedade, professor Neji? Foi bom você tocar nesse assunto das emoções, né? A gente nasce com 4 emoções básicas, já vem de fábrica, não é isso? Alegria, tristeza, raiva e medo, ok?
Então não existe emoção negativa. Isso é uma grande bobagem. O que a gente tem que ter é o equilíbrio de cada uma dessas emoções, certo? A alegria, como falei agora há pouco, a gente não tem que sair rindo o tempo todo, a gente tem que ter serenidade, tá? Aconteceu alguma coisa ruim, que bom que você está chorando, você está triste. Ao ficarmos tristes, a gente está digerindo, né? Aquilo que está nos impedindo de produzir. E aí depois a gente sai daquilo. O medo, a cautela é importante. Isso. Eu queria ficar totalmente sem medo. Então você vai passar no sinal Vai vermelho. se jogar na frente do carro. Nada me acontece, né? Isso é besteira. Ou seja, eu tenho que ter uma certa cautela. Agora, quando o medo me paralisa, aí é complicado, tá? Mesma coisa, a raiva. Alguma injustiça está acontecendo, eu fico indignado. Mas eu não preciso partir para a ira. Eu não tenho que dar um tapa na mesa, eu não tenho que jogar uma cadeira. Jogar uma cadeira, né? Certo? Já virou meme, né? Já. Então, assim, agora, a ansiedade, ela se canaliza conforme cada uma dessas emoções que perdeu o equilíbrio. Correto? Por incrível que pareça, tem pessoas que estão ansiosas e estão rindo à toa. É verdade. Tá? Na verdade, quem ri de tudo é bobo ou é hiena, né? Tá? Não tem por que rir de tudo, certo? Pessoas, às vezes, ficam ansiosas com um medo muito grande, que chegam, às vezes, até a desenvolver uma síndrome de pânico, correto? Então, são tipos de ansiedade conforme a emoção que eu não estou conseguindo equilibrar. A TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizado, a TEI, né? Sim, que é o transtorno explosivo, né, intermitente, certo? A gente tem que ficar muito atento a esses rompantes, a esses exageros. Tá? A ansiedade, a melhor maneira da gente tratar a ansiedade é a gente partir para o aprendizado. A gente tem que se permitir, enquanto adultos, para depois poder permitir às crianças e aos adolescentes a descobertas de novas coisas. Vamos ler mais, vamos assistir mais séries, vamos sentar ao redor de uma mesa como estamos fazendo aqui, né? Deliciosamente, né? E fazer isso mais, né? Nossa, como era gostoso na minha infância, não sei se na infância de vocês duas, sentar ao redor de um fogão a lenha, né? Arrebentar uma pipoca, um cafezinho e ficar falando dos mais diferentes tipos de assuntos, né? Desde história de assombração até as modas, né? As modas, né? Como vocês falam aqui em Minas. Essa troca de ideias é fantástica, né? Isso é fato. Viajar, né? Como você falou, você esteve lá com a Índia, no Chile, né? Você esteve na Itália. Eu também sou um fã de viagens. Eu acho que cada vez que eu viajo, seja para o interior do Nordeste no Brasil, seja que é o melhor lugar do mundo, né? O Nordeste é o melhor lugar do mundo, tá, gente? Tudo bem. Né? O povo hospitaleiro, né? Eu puxando a sardinha, sou apaixonado pelo Nordeste. Ou seja, em Nova York, em Manhattan, né? A gente sempre tem um aprendizado, tá? E como é que fala? Eu posso ir, às vezes, aqui do lado, certo? Posso ir aqui, às vezes, para o Prata, para Campina Verde. Eu posso aprender alguma coisa lá. Por que eu estou insistindo nessa questão do aprendizado? Né? Me corrija se eu estiver errado, Cleide, mas quando eu descubro novas coisas, eu passo a pensar de forma diferente. Às vezes eu estou ansioso e não consigo achar a solução do meu problema. Por quê? Porque eu não estou me fazendo uma pergunta certa. Eu não estou trazendo um novo dado para eu poder refletir. Eu estou naquele ciclo vicioso com os mesmos pensamentos, tá? Repetitivos, e a minha ansiedade ela se retroalimenta com aquilo. Quando eu escuto uma nova pessoa me falar algo, quando eu assisto um filme que uma cena me marca, eu leio um trecho de um livro que o autor me dá alguma dica, eu paro e reflito, aquilo me ajuda a baixar a ansiedade. Faz sentido? Faz sentido. Eu estou ouvindo você falar, lembrando do livro, né, O Pensamento como Sistema. Porque o pensamento é um sistema e ele se configura através da propriocepção. Então, as sensações, os sentimentos,
eles estão ali, né, no pensamento humano. Né? As emoções, as sensações e o pensamento, eles estão juntos. Então, quando eu tenho a possibilidade de perceber as minhas emoções, eu consigo trabalhar o meu interior para que eu entre num estágio aceitável, né, de relação à resiliência é essa. Porque, como você disse, tem momentos que nós estamos apáticos, tem momentos que nós estamos muito nervosos, mas nós temos que aprender a entrar no limite, né, no limite da resiliência, para que a gente possa conviver. Então, a gente tem trabalhado muito isso com as crianças, né? O que você está sentindo, né? Desenhe o que você está sentindo. A criança, ela é capaz de representar o amor, a dor. Ela consegue fazer essas representações. Muito. Quando eles se tornam adolescentes, é como se a gente não respeitasse mais isso. Eu só olho para a cognição e não levo em consideração as questões socioemocionais. Eu lembro muito quando eu cheguei aqui em Uberlândia, tanto é que a gente criou o Educate, que é o programa socioemocional e ético, porque nós dois havíamos criado isso em 2010, né? Eu gosto muito desse nome, Educate, porque nós queríamos fazer um trabalho com a equipe de apoio à educação à ação educativa. Né? Porque sempre foi um sonho seu, né? Trazer as questões socioemocionais para serem discutidas na escola. Exato. Né? E principalmente a equipe de apoio, porque elas são pessoas que convivem naqueles espaços. Você foi perfeita, sabe? Porque eu tô aqui e viajei... eu e Ned trabalhamos juntos numa escola de educação técnica. E uma das coisas que a gente mais ensina é que as pessoas são contratadas pelos conhecimentos técnicos, mas elas são desligadas ou demitidas por falta de inteligência emocional. Resumidamente, para não falar de hard skills, soft skills, né? Exato. É um nome bonitinho, técnico em inglês que a gente usa. Mas a gente não ensina isso. A gente não ensina educação financeira, a gente não ensina a pessoa a trabalhar as suas emoções na escola. A gente aterroriza os jovens e os adolescentes. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês muito claramente. Eu sou uma mãe extremamente rígida com meu filho no sentido de desempenho. Mas não é questão de nota, é questão de esforço. Entendeu? Tipo assim, se esforce para atingir a nota. É diferente de dizer, tire a nota por tirar a nota. Se esforçar, estude, busque, aprenda, conheça. Não é a nota pela nota, é a nota pelo conhecimento. Ou seja, eu aprendi, eu vou ser reconhecido com a nota legal. E o que eu vejo muito, meu filho não tirou nota. Aí não é, meu filho não aprendeu. Ele não tirou nota. O ato de aprender é bem complexo, porque o conhecimento está externo a mim. Né? Ele é apresentado a mim. Mas, se eu não criar uma consciência sobre isso, eu não consigo ter um engajamento. Perfeito. Se eu não tenho engajamento, este conhecimento que está externo a mim, ele não entra em mim e, consequentemente, eu não consigo ter uma ação de mudança. Então, aquele conhecimento, ele se perde. Ele não tem uma ação efetiva. E, muitas vezes, principalmente os jovens, em função de uma estrutura educacional, né, que porque eu não sou uma ministra, nada disso, porque senão eu já ia mudar muita coisa, porque eu assisti uma aula de geografia no ensino médio e, como eu dava aula de didática geral aqui, eu cedia minha aula, eu não sei se foi o Silvio, não sei quem da geografia, para dar uma... Eu assisti a mesma aula, a mesmíssima, dado no ensino médio e dado aqui na universidade. Uau. E aí eu pergunto, esse jovem do ensino médio, ele tinha estrutura emocional para receber esse tipo de conhecimento? Por que não se respeitou esse jovem neste momento aqui para que ele tivesse possibilidade... Maturidade, né? E vivenciar, construir conhecimentos, fazer experimentos, fazer pesquisa, para quando ele chegasse aqui, que é um espaço da pesquisa, ele soubesse exatamente para onde ir. Então, cobra-se sempre o tempo todo dos jovens algo que ele não está pronto para te dar.
Então ele toma decisões inconscientes. Ele não tomou uma consciência sobre aquele conhecimento para ele fazer escolhas, para ele ter um engajamento em qualquer área. Né? Às vezes ele reproduz o conhecimento, não conhecimento, a informação como memória. Informação né? é aquilo que você disse, ó. Tudo não vem para o cérebro. Então, tudo que eu capto através dos órgãos dos sentidos, Exato. eles não são codificados lá. São. Eu tenho que ter ancorado em mim suportes importantes para que construa sentido naquilo que você está falando. Porque aí sim eu vou num processo de aprofundamento daquele conhecimento. Isso. Mas Sem sentido, a informação não vira conhecimento. não é conhecimento, ela é uma informação e ela vai para a memória de trabalho E aí a gente volta para o nosso tema, ou seja, não se entende por que as crianças estão tão ansiosas, por que elas não têm atenção nas coisas. Falta porque... conhecimento. Exatamente. Elas estão bombardeadas por informações. Informações que elas não processam. Que elas não processam, não se torna conhecimento. E aí elas não se engajam. E aí desperta essa ansiedade. Não é isso, gente? Olha só. E aí sim, o que fazer, né? Estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. O que fazer, Cleide? Eu vou começar com você, tá? Já te agradecendo por participar aqui com a gente, tá? O que a gente faz para evitar que essa ansiedade se instale, que ela de fato vire, né, um transtorno? Porque, como a gente já falou, e eu vou ser repetitiva, ansiedade não é uma coisa ruim. Ansiedade demais é ruim. Falta de equilíbrio é ruim. O que a gente faz? Como é que a gente cuida desse adolescente? Você já falou aqui, deixando ele amadurecer. Eu gostei muito como eu lhe disse, eu achei bem poética essa coisa que você trouxe da Índia, que é essa sua conversa com a Índia. Né? Então, como é que a gente cuida desse adolescente para que ele não adoeça? Quando você respeita o seu nível de desenvolvimento. É simples assim. Para de comparar, né, com o coleguinha, o filho da vizinha. Existe, olha, o ensino fundamental de 9 anos, ele é fundamento para conceitos. Ele não é para você trabalhar num nível de aprofundamento tão grande que não possibilite uma análise, porque quando você faz comparações de conceitos que são que estão distantes de você, é análise. Exato. Certo? Eu preciso de estar na zona de proximidade, isso o Vygotsky é maravilhoso, né? Eu preciso estar sempre na zona para que eu, que tenho uma zona real de conhecimento, avance para uma zona potencial. Mas essa zona, ela é gradativamente realizada em espiral até que eu cresça. Então, se nós, os educadores, né, se os sistemas educacionais não compreenderem que há um ser humano que precisa viver as suas etapas de vida plenamente, nós teremos isso. Produtos. É isso mesmo. Produtos humanos, né? Então é isso, né? Cuidando. A escola tem que se reinventar para cuidar dos estudantes. E a família precisa se reinventar para poder cuidar da criança e do adolescente. Eu trabalho com o mercado de adultos, né? Só que essas crianças, esses adolescentes que estão chegando agora no mercado de trabalho, estão cada vez mais ansiosos, porque faltou a eles a oportunidade de brincar mais, ok? Pais, brinquem mais com seus filhos. Tire um pouco da tela. Aliás, tirar muito da tela, pelo amor de Deus. Criança, até os seus 12, 13 anos, não é bom que fique tendo a sua própria rede social. Ele pode usar o Zap, se comunicar com a família, né? Mas, eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho meu canal de TikTok. Muito cuidado com isso. Criança precisa brincar, porque ao brincar ela vai aprender os limites. Ela vai aprender até onde ela realmente pode se mostrar, tá? Quando a gente brincava na rua, na nossa época, a gente tinha esses limites, né? Sim. Certo? A bola furava. Opa, próxima bola só no Natal agora, Cleide. A gente já lidava com a frustração. Coisas que hoje as crianças não estão tendo tempo para isso. É uma pena, né? Bom, né? Chegamos ao final. Muito obrigada. Se você quiser se despedir, deixar suas redes sociais. Espero vê-lo em breve aqui. É sempre bom tê-lo aqui. Não, sempre muito bom estar aqui no Papo Cabeça, né? Obrigado a você que acompanhou aqui o nosso bate-papo, né? Eu estou no Instagram, Nege Kalil, ok? É só me seguir por lá. Cleide, muito obrigada também. Se você quiser... Eu que agradeço.
né, a possibilidade de falar de educação, que eu adoro. Né? É uma coisa maravilhosa, É uma né? coisa que me encanta. Né? Eu não tenho Instagram, não uso muito, assim, eu uso o Face. Vocês vão achar a Cleide através do NED, qualquer coisa. Eu também acho. Facebook. Bom, gente, eu que agradeço mais uma vez. E para você que esteve com a gente até agora, esse é o programa de número 51. É uma boa ideia você assistir todos os outros, porque o nosso papo é e sempre será muito cabeça. Nossos papos são de utilidade pública, são para você crescer, desenvolver, porque a gente falou aqui sobre aprendizagem. Então, acompanha a gente. Beijo no seu coração e até o próximo.